Meus amigos, a minha responsabilidade, depois do que fala o André, depois de eu ter sabido que foi aberta a conferência pelo professor Capanema, nosso grande mestre, e que cada vez mais eu admiro e tenho tido a honra de acompanhá-lo, eu e ele temos feito uma dupla de palestrantes pelo país afora, e eu repito aqui uma coisa que eu falei com o Marco Aurélio Bezerra de Mello, a primeira vez que eu sentei aqui, numa cadeira dessas aqui, ao lado do Capanema. Eu me sinto como um garoto da base que foi chamado para treinar no time do Zico. O Zico é ele, não precisa mais ninguém. Né? Bom, eu não vou... O melhor patrimônio que a gente constrói durante a vida são amigos generosos. O que, para mim, é uma grande honra. Né? Bom, deixa eu trazer aqui o meu improviso. Eu trouxe um improviso em PowerPoint, estava explicando aí para o desembargador Augusto Moreira, porque eu não sabia que o tempo era tão curto e que são tão rigorosos com o controle do tempo. Mas eu fiz um levantamento de 5 questões mais importantes, ou que têm sido mais discutidas ultimamente, em relação à alienação fiduciária. O primeiro é sobre a indisponibilidade do direito do credor e do devedor, a indisponibilidade, o ato de constituição, a penhora, o que seja. A segunda é relativa ao limite temporal para a purgação da mora, em relação à questão suscitada pela Lei 13.465, que alterou algumas disposições da Lei 9.514, relativa à execução, ao procedimento de execução da alienação fiduciária de bem imóvel. A terceira questão refere-se à arrematação por preço vil e à responsabilidade patrimonial do devedor, tendo em vista uma imprecisão ou uma restrição existente na Lei 9.514 de leilão de bens imóveis. A quarta é sobre leilão de 2 ou mais bens imóveis e a quinta, a execução do crédito ou resolução do contrato de alienação fiduciária. São questões, dentre algumas outras, as que eu selecionei para discutir aqui sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, que suscitam muita discussão, mas que não terei tempo de discorrer sobre todas elas. Eu, então, vou selecionar, eu vou discorrer muito rapidamente sobre aqueles elementos fundamentais sobre a formação, a execução e a extinção do contrato de alienação fiduciária, começando por definir que se trata, a alienação fiduciária, de um negócio jurídico de transmissão condicional. Isso eu vou falar apenas para entrarmos diretamente das 2 questões que eu separei. O primeiro é o conceito do negócio jurídico de transmissão condicional. Como nós sabemos, pelo contrato de alienação fiduciária, em garantia, o devedor se demite da propriedade. Ele se demite da propriedade e a transfere ao credor em caráter resolúvel. Por esse modo, cria-se um patrimônio de afetação. Essa propriedade entra no patrimônio do credor como uma propriedade resolúvel, uma propriedade fadada à extinção, uma vez cumprida a condição estabelecida nesse negócio jurídico de transmissão condicional. Que condição é esta? É o pagamento da dívida garantida. E, por outro lado, o devedor se torna titular de direito aquisitivo sobre o bem que acabou de transferir em caráter resolúvel. Então, nós temos que a natureza jurídica do direito do promitente comprador, a natureza jurídica do direito do credor fiduciário é de uma propriedade sob condição resolutiva, uma propriedade fiduciária, assim caracterizada pelos artigos 1361, 1367 do Código Civil e 22 da 9514, que submete-se ao regime jurídico dos direitos reais de garantia, a despeito de chamar-se propriedade. E eu ressalto isso porque aqui ou ali se depara com um acórdão ou outro, até mesmo um do STJ,
que entende a titularidade do credor fiduciário como propriedade, apesar de o artigo 1368, no parágrafo 1º, dizer de maneira expressa que o credor fiduciário torna-se proprietário pleno mediante consolidação da propriedade. Então, no momento em que o credor fiduciário se torna proprietário resolúvel do bem, ele não é proprietário, ele é titular da propriedade resolúvel, enquanto na outra banda do contrato está o fiduciante como titular de um direito sob condição suspensiva, um direito real de aquisição, e isso está definido de maneira expressa no 1308b do Código Civil. A definição, a qualificação do direito do fiduciário está claramente definida ali no artigo 1368, no parágrafo único, e no 1367 ele remete ao regime jurídico das garantias reais. Então, não há dúvida nenhuma quanto à qualificação legal da propriedade fiduciária como um direito real de garantia, e ele tem que ser assim tratado, tal qual a hipoteca, tal qual o penhor, naturalmente, com as peculiaridades e diferenças entre uma e outra. 1368b, a que eu me referi, é o que define o direito do fiduciante como direito real de aquisição. Bom, eu vou passar da primeira para a segunda questão diretamente, porque é a que desperta um interesse maior, porque tem uma ação, tem um recurso que está pendente no Tribunal de São Paulo, que se refere ao limite temporal para a purgação da mora na alienação fiduciária. Pois bem, antes de entrar especificamente nesse IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, que está em pauta na segunda-feira, aliás, próxima, no Tribunal de São Paulo, eu vou me referir a alguns aspectos relevantes, alguns elementos de caracterização aqui desse contrato no momento da execução, no momento da mora relativa, da mora ou do inadimplemento relativo do devedor e da sua passagem para o absoluto. Sendo uma propriedade resolúvel, pensa-se que, uma vez implementada a condição, ou seja, paga a dívida, a propriedade reverte automaticamente ao patrimônio do devedor, do transmitente, do fiduciante, independente de intervenção judicial. Por quê? Porque é uma condição resolutiva que opera os seus efeitos de pleno direito, independente de intervenção judicial. E, na outra perspectiva, a mesma coisa. Se caracterizado o inadimplemento absoluto da obrigação garantida, a propriedade se incorpora ao patrimônio do credor também automaticamente de pleno direito. Por quê? Por efeito da falha da condição resolutiva, que levaria à extinção da propriedade dele, credor, e, portanto, faria reverter ao devedor. Então, neste momento em que se caracteriza o inadimplemento absoluto da obrigação garantida, ou seja, da condição, consolida-se o bem no patrimônio do credor fiduciário, mediante a verbação no registro de imóveis, e, portanto, rompe-se o vínculo tanto obrigacional quanto real. Rompe-se o vínculo obrigacional representado decorrente do contrato de crédito, da operação de crédito, garantida pelo contrato acessório de alienação fiduciária, de uma parte. Por outro lado, rompe-se, obviamente, o vínculo real, que prendia o imóvel mediante direito aquisitivo ao devedor. Em consequência disso, obviamente, não é mais possível a purgação da mora. Por quê? Porque, como sabemos, a purgação da mora tem a função de fazer convalescer o contrato. Essa é a função, é para isso que se presta a purgação da mora, é um mecanismo de convalescimento do contrato, para sua continuidade. Eu vou fazer uma breve digressão aqui para entrar aqui numa matéria, no acórdão do STJ que trata dessa matéria a partir de 2015, se não me engano. Existe um procedimento extrajudicial de execução de crédito hipotecário do sistema financeiro da habitação.
regulado pelo Decreto-Lei 70 de 1966. Nesses artigos 29 a 41 do Decreto-Lei 70, há o artigo 34, que prevê que, na execução hipotecária extrajudicial especial do SFH, o devedor hipotecante pode purgar a mora até a data do leilão, até a data de assinatura do auto de arrematação, ou da carta, agora eu não me lembro muito bem, mas não importa muito. Por que a lei permite a purgação da mora até a carta de arrematação? Porque até esse momento há um vínculo real entre o bem e o devedor. E, portanto, é possível a continuação do contrato hipotecário. Agora, vamos fazer um cotejo com a alienação fiduciária e a execução da alienação fiduciária. O inadimplemento absoluto na alienação fiduciária opera o rompimento do vínculo. Se opera o rompimento do vínculo, não é possível a purgação da mora depois da consolidação da propriedade. Pois bem, esses são os princípios fundamentais, não é tese minha, é princípio, e além de ser princípio geral dos direitos, das obrigações e dos direitos reais, isso está disposto de modo expresso na lei. A Lei 9.514 dispõe claramente, no artigo 27, que o prazo para a purgação da mora é 15 dias a partir da notificação recebida pelo devedor fiduciante. E, uma vez vencido esse prazo, consolida-se, sem o pagamento, consolida-se a propriedade no patrimônio do credor, rompendo-se, portanto, o vínculo depois do prazo de 15 dias. A Lei 13.465, de 2017, promoveu uma alteração nesse prazo em relação ao crédito habitacional. E, em relação a esse crédito, prorrogou esse prazo até a data da averbação da consolidação e fixou um prazo mínimo de 30 dias a contar do vencimento do prazo da notificação até a data da averbação da consolidação. 30 dias mais 15 dias do prazo de purgação da mora. Então, nos créditos de natureza habitacional, o prazo de purgação da mora passou a ser de, no mínimo, 45 dias, enquanto os créditos, em geral, é de 15 dias. Pois bem, independente disso, precedentes do STJ, a partir de 2014 ou 2015, passaram a aplicar, por analogia à alienação fiduciária, à execução na alienação fiduciária, o artigo 34 do Decreto-Lei 70, que trata de hipoteca. Passaram a aplicá-lo para permitir ao devedor fiduciante purgar a mora depois da consolidação, ou seja, depois que não há mais nenhum vínculo passível de convalescimento, e até a data da carta de arrematação. Fundamento. Um dos acórdão diz que a Lei 9.514 é omissa quanto à data, ao prazo de purgação da mora. Estranho fundamento, porque a lei dispõe de maneira clara do prazo de 15 dias. Um outro fundamento, ou os demais fundamentos, são: o segundo é que, uma vez o fato da propriedade estar consolidada não significa que o contrato está extinto. E o terceiro argumento é que a consolidação da propriedade não faz incorporar ao patrimônio do credor o bem. E, por esta razão, é possível ainda a purgação da mora. Bom, isso causou uma tal complexidade nos registros de imóveis, e aí está o nosso Eduardo Sócrates, que poderia me confirmar ou não, porque chega lá um devedor, depois que obteve esse benefício do STJ, dizendo: eu purguei a mora e eu quero, então, cancelar o registro da consolidação. O doutor Eduardo Sócrates não vai levantar uma dúvida ao juiz da comarca, porque, doutor juiz, o que eu faço? Aparece aqui um antigo devedor requerendo que eu revalide uma propriedade que não é mais dele, que já é de um outro, que já é do credor fiduciário. Pois bem, essa questão bateu, por exemplo,
na vara de registro público do primeiro registro de São Paulo, do primeiro ofício de São Paulo. E a juíza, então, definiu o quê? Ora, neste caso aqui, ela estava diante de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, não ia descumpri-la. Então, qual foi a solução que ela deu? O adquirente, o antigo devedor e o antigo credor devem formalizar uma nova venda, ou seja, o credor fiduciário teria que promover uma nova venda do bem ao antigo devedor, pagando o ITBI, pagando os custos do processo de execução, porque rompeu-se aquele vínculo. Bom, diante desse problema gerado por essas decisões do Superior Tribunal de Justiça, veio a Lei 13.465 promover uma alteração nessa lei em relação ao dispositivo da Lei 9.514, que regulamenta a alienação fiduciária, e que, ao regulamentá-la, e assim como regulamentar as demais garantias utilizáveis no sistema de financiamento imobiliário, dispõe no artigo 39 que as operações de financiamento imobiliário em geral aplicam-se às disposições do artigo 29 e 41 do Decreto-Lei 70. Ora, quando a lei diz isso, está se referindo a quê? A lei é uma lei remissiva. Nós sabemos que uma lei remissiva tem como objeto limitado e restritivamente a lei remetida. Se a lei remetida é uma lei hipotecária, essa disposição da lei 9.514 se aplica restritivamente às execuções hipotecárias. Não foi assim que o STJ entendeu. Então, a alteração que veio a ser feita pela Lei 13.465 foi para dizer apenas isso, que essas disposições aplicam-se exclusivamente aos procedimentos de execução garantidos por hipoteca. E nós ainda contamos piada de português. Seria necessário dizer isso em Portugal, por exemplo? Não sei. Bom, agora está em pauta, eu vou só tratar desse tema, porque eu creio que o meu prazo já está se esgotando, né, desembargador? Está em pauta no TJ de São Paulo o IRDR, cujo julgamento será na próxima segunda-feira. Eu estou representando a ABCIP como advogado de amicus curiae, e já estive lá na semana passada, e eu estou sustentando, na minha defesa, alguns aspectos do que eu vou destacar. Primeiro, esse dispositivo, artigo 39 da Lei 9.514, vejam só de que ele trata. Esse dispositivo trata de um procedimento, é uma norma procedimental. Sendo uma norma procedimental, ela tem aplicação imediata, porque, sim, voltemos lá. O que se questiona nesse IRDR? Questiona-se se esse artigo, se essa lei, 13.465, aplica-se aos contratos em curso, aos contratos de alienação fiduciária em curso e aos procedimentos de execução fiduciária em curso. Então, voltemos lá àquele dispositivo. Esse dispositivo trata de norma procedimental. Norma procedimental aplica-se aos processos em curso e pegam os processos em curso na fase em que se encontram. Então, por exemplo, se um procedimento desse encontrar essa lei entrar em vigor no momento em que já decorreu o prazo de purgação da mora, não há mais que se falar em sua aplicação, e sim na aplicação das normas da 9.514. Então, o primeiro fundamento que eu estou sustentando é que não há como deixar de ser aplicada essa norma aos processos e contratos em curso, tendo em vista que se trata de uma norma procedimental. Mas um outro fundamento relevante é aquele a que eu me referi ainda há pouco. Não há como, ainda que se tratasse de norma de direito material, se trata de uma norma meramente interpretativa. Interpretativa porque ela está dizendo apenas, ela não está inovando, ela não está criando nenhuma nova norma, ela só está dizendo que aquela norma do artigo 39 da redação original se aplica, só está esclarecendo o campo restrito de aplicação dela, que é a execução
hipotecária pura e simplesmente. O segundo argumento é que se trata de uma lei interpretativa. E o terceiro argumento é que, sendo a alienação fiduciária um contrato de transmissão condicional, portanto, seus efeitos subordinam-se ao implemento ou ao não implemento da condição, uma vez verificada a condição, extingue-se o contrato, operando-se a transmissão da propriedade para o credor, no caso de inadimplemento da obrigação. E, uma vez extinto o contrato de alienação fiduciária, não há mais como se promover a purgação da mora. Eu creio que o meu tempo terminou e eu... Esse ponto, ainda tem um pouco? Então... Não terminou, doutor Melim, porque toda a plateia quer continuar ouvindo Vossa Excelência. Muito obrigado. Né? E a sua palestra, como sempre, é um sucesso. Então, muito obrigado. Gostaria de pedir ao senhor que falasse sobre a arrematação por preço vil. Sim, perfeitamente. Então, eu vou passar aqui à terceira questão, que trata da arrematação por preço vil. Que é uma outra questão relevante, muito relevante, que pode vir a acontecer na prática, que é a terceira questão, arrematação por preço vil. Bom, nós sabemos que, agora, com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou fixado um piso para caracterizar o que seja preço vil. Considera-se preço vil um valor mínimo, inferior ao fixado pelo juiz, e não tendo sido fixado preço mínimo, o equivalente a 50% do preço da avaliação. Bom, e como isso pode acontecer e o que isso tem a ver com a execução e a realização da garantia mediante leilão na alienação fiduciária em garantia? Dispõe a Lei 9.514, no artigo 27, sobre o procedimento de execução e de realização, de execução, realização da garantia, mediante 2 leilões. A Lei 9.514 dispõe que, no primeiro leilão, será oferecido o bem pelo valor de avaliação que as partes estabeleceram no contrato, originalmente, revisto por ocasião do leilão, pelo critério de revisão que as partes estabeleceram também, ou seja, um valor e critério de revisão estabelecido de comum acordo pelas partes, ou o valor de avaliação da prefeitura para efeito de cálculo do ITBI devido para a consolidação da propriedade. Por que a lei dispõe ou, ainda fala ou, prevalecendo o maior dos dois? E por que a lei determina fazer esse cotejo? Porque nem sempre o valor de avaliação estabelecido pelas partes pode aproximar-se do preço de mercado. E o que interessa na avaliação de um bem para efeito de leilão é aproximá-lo ao máximo do preço de mercado no momento da sua oferta ao público. E é nesse exato sentido que a Lei 13.465 alterou a Lei 9.514 para dispor que o valor de avaliação feito pelas partes será cotejado com o da Prefeitura, prevalecendo o maior dos dois. O valor fixado pela Prefeitura é fixado em data contemporânea ao leilão, porque ele é fixado para efeito de transferência da propriedade plena ao credor pela consolidação, o que ocorre, presumivelmente, 30 a 60 dias antes do leilão. Então, é um momento próximo da data da oferta do bem. Então, oferece o bem no primeiro leilão pelo valor da avaliação, preço de mercado, presumivelmente. E, no segundo leilão, pelo valor correspondente ao saldo devedor. E mais, dispõe a lei, então, que no segundo leilão será aceito qualquer valor, desde que não inferior ou desde que superior ao valor do saldo devedor. Então, se for o saldo devedor mais 1 centavo, esse valor será aceito. A lei não diz que poderá, não, ela diz será aceito. Essa lei inspirou-se numa lei de 1971, que regulava um procedimento especial de execução do SFH, aquele procedimento a que eu me referi ainda há pouco,
E, naquele procedimento do SFH, previa que, na execução judicial do crédito hipotecário do SFH, o bem seria, se não houvesse arrematante, se não houvesse oferta pelo saldo devedor, aquele imóvel seria seria adjudicado ao credor fiduciário pelo valor do saldo devedor. Muito bem. Tanto naquela lei lá, que ainda está em vigor, de 1971, como nessa lei aqui, que dispõe que será aceito o valor do saldo devedor, pode ocorrer preço vil. Por quê? Porque um tomador de financiamento para casa própria, por exemplo, pode ter tomado um financiamento para pagar em 20 anos, pagou durante 12 anos e tornou-se inadimplente, tanto na hipoteca quanto aqui na alienação fiduciária. Ora, se ele amortizou 12 anos de 20 anos, presumivelmente a dívida dele baixou a mais de 50%. E, de acordo com esse artigo aqui do Código de Processo Civil, essa adjudicação ao credor, ou mesmo a consolidação na alienação fiduciária, caracteriza como preço vil. E o Código de Processo, como vocês sabem, não prevê a possibilidade de anulação. Ela considera nula a arrematação a preço vil. Com isso, o que ocorreria aqui na alienação fiduciária? Ora, a alienação fiduciária, tendo em vista que se trata de um contrato de transmissão sob condição e, portanto, seus efeitos se operam independente de intervenção judicial, no cartório do registro de imóveis, basta a averbação do registro de imóveis, esse procedimento haverá de ser judicializado, porque a lei não prevê nada para a hipótese de preço vil. A Lei 9.514 não prevê nenhuma providência para a hipótese de preço vil. Nesse caso, e em outros casos, como, por exemplo, empréstimos sem finalidade específica, que é uma operação que vai crescer muito se a economia realmente retomar um rumo positivo doravante. São empréstimos destinados para qualquer finalidade. Se a pessoa tem um imóvel e pretende tomar um empréstimo, ele pode alienar fiduciariamente esse imóvel em garantia do empréstimo. Bom, quem determina os limites, os padrões desses empréstimos é o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, recentemente, estabeleceu que a relação entre o valor da dívida e o valor do imóvel garantido, que serve de garantia, é de 60%. Ou seja, o devedor fiduciante já contratará a dívida num valor perto do preço vil. Se ele amortizar, no caso aqui do que esse vulgarmente se chama no mercado home equity. No caso do home equity, então, se ele amortizar, tomou um empréstimo num valor de R$600 mil para um imóvel que vale R$1 milhão. Nesse caso, se ele amortizar R$150 mil, a dívida dele será 450 para um imóvel de R$1 milhão. Obviamente, ele já será ofertado por preço vil no segundo leilão, porque a lei é taxativa, é imperativa ao dizer que ele será ofertado por um preço vil. E, mais do que isso, vai além. Ele será aceito aquele lance lá, que será um preço vil. Ora, é uma disposição legal, houve aí a superveniência de uma nova lei, que é o Código de Processo Civil, que exige uma alteração legislativa para adequar a Lei 9.514, nesse aspecto, ao Código de Processo Civil e evitar a judicialização desse procedimento extrajudicial. E ele foi concebido extrajudicialmente não somente por conformar-se à natureza de negócio sob condição do que é caracterizado pela ação judiciária, como também visando a celeridade na recuperação do crédito. A adequação não é necessária somente em relação ao preço vil. E eu vou me referir a um segundo aspecto que está também relacionado ao artigo 27, que trata da realização da garantia. É que esse artigo 27, ele prevê, no parágrafo 5º, que considera-se extinta a dívida, uma vez caracterizado o leilão negativo. Ou seja, uma vez que não houve licitante,
e uma vez que o lance, que houve licitante, mas com lance abaixo do saldo devedor. Extinta a dívida e exonerado o devedor do pagamento do saldo devedor. Essa lei foi concebida com uma forte influência da crise da década de 80, a crise do SFH. Então, pugnava-se pela criação de novas normas legais que cobrissem a necessidade de financiamento habitacional. E é por isso que ela inspirou-se naquela lei de 71 e exonerou o devedor fiduciante do pagamento do saldo remanescente se não se alcançasse no leilão o valor suficiente para pagar a dívida. Mas essa norma, ela é compatível somente para financiamentos destinados à moradia, no qual há um interesse social relevante. Não é compatível, não é justificável para uma operação de home equity, por exemplo. Não é justificável também para uma operação de consórcio, porque no consórcio, o saldo remanescente que não foi pago pelo inadimplente será rateado pelos adimplentes do consórcio. Não é justo, não é justo. Assim como não é razoável e não tem a mínima justificação para empréstimos à atividade empresarial de um modo geral. O tomador de empréstimo, qualquer que seja ele, e isso está previsto no artigo 1366 do Código Civil, em relação, que é uma regra geral sobre a propriedade fiduciária em garantia, que, havendo, não sei se eu coloquei aqui 1366, não coloquei, mas também não precisa, porque é regra geral de responsabilidade patrimonial. Levado a leilão um bem e não alcançado valor suficiente para o pagamento da dívida, continua o devedor a responder pelo saldo remanescente. É regra geral de responsabilidade patrimonial. Então, é necessário, e aí eu já fiz até no segundo congresso do Ibradim, realizado em junho, eu apresentei uma proposta legislativa no sentido de que, no segundo leilão, o valor mínimo a ser oferecido deve ser o do saldo devedor ou de 50% do valor da avaliação, para respeitar o piso do Código de Processo Civil em relação à avaliação, em relação à caracterização do preço vil. Então, o imóvel não poderá ser alienado no segundo leilão, senão, no mínimo, por 50% do valor da avaliação. E, além disso, também propus, e aqui está a proposição, eu posso disponibilizar para todos os senhores, aí por intermédio do Ibradim, a proposição que fiz é que, no segundo leilão, se não houver o lance suficiente para cobrir o saldo devedor ou 50% do valor da avaliação, o credor entregará ao devedor fiduciante a diferença que houver, se houver, entre o valor da dívida e o correspondente a 50% do valor da avaliação. São essas duas questões, senhor presidente, desembargador Augusto Moreira, que eu gostaria de trazer aqui a consideração e a reflexão dos senhores. Muito obrigado.